Uma novidade incluída pelo Ministério da Fazenda no imposto de renda deste ano foi parar na Justiça. A Frente Parlamentar Evangélica entrou com uma ação popular na Justiça Federal. Os deputados querem impedir a inclusão de parceiros homossexuais como dependentes na declaração do imposto. Mas os deputados que defendem os direitos dos homossexuais não gostaram nada disso e prometem reagir. Vamos agora ao corredor das comissões, onde está o repórter Paulo José Cunha. Paulo, qual é a justificativa da Frente Parlamentar Evangélica para contestar essa novidade? A decisão se baseou num parecer jurídico da Consultoria de Orçamento da Câmara, que considerou ilegal a decisão tomada pela Receita Federal. Segundo a consultoria, qualquer renúncia fiscal, como é o caso, só pode ser concedida se passar pela Câmara e pelo Senado. Eu estou aqui com o deputado Ronaldo Fonseca, autor de uma ação que contesta exatamente esse ato da Receita Federal, que concedeu esse benefício, digamos assim, aos homossexuais. Deputado, o senhor se baseou num critério técnico. O critério é técnico, é exclusivamente técnico, não tem nenhuma relação com o fato de a bancada evangélica estar envolvida nisso? Absolutamente técnico. Apoiado, calcado pela tese da consultoria aqui da casa, porque o ato do ministro, o ato administrativo do ministro, não está baseado na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é fácil para entender isto. A decisão do ministro da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, é instituir no direito brasileiro um instituto que ainda não existe, que é a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Esse instituto não existe ainda no direito brasileiro. Outra coisa, renunciar à receita sem apresentar uma estimativa de impacto orçamentário financeiro no ano de base, no ano que vai receber esse benefício, isto, segundo a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é absolutamente legal. Então veja, a decisão de levar às barras dos tribunais essa decisão, esse assunto, exatamente para que possamos mostrar que uma decisão de um outro órgão tem que também estar embasado na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra coisa, quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional ainda não legislou e diz que existe a união estável homoafetiva... Ainda não disse. Ainda não disse. Nós temos que então mudar a Constituição Federal e o Código Civil. Veja bem, o Ministério da Fazenda, através de um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, deu uma interpretação nova para o que é companheiro e companheira. Companheiro e companheiro, o conceito é constitucional e civilista. Mas não está no direito tributário. O direito tributário é autônomo. Ora, mas o direito tributário também está calcado na Constituição Federal. Deputado, vamos ouvir. Eu tenho a impressão que a Ariadne deve estar querendo chamar o deputado que está no outro link para a gente poder ouvir a contestação dele. Ariadne. É isso mesmo, Paulo. Só para fazer justiça em relação ao tempo, vamos agora ao Salão Verde com a repórter Ana Chalub. Ana, como é que os defensores dos direitos dos homossexuais receberam a notícia dessa ação na Justiça? Ariadne, não gostaram nada dessa história. Eu estou aqui com o deputado João Willis, que é do pessoal do Rio de Janeiro, que é um dos deputados que defende os direitos dos homossexuais. Deputado, o que a gente ouviu aqui do deputado Ronaldo, ele disse que se baseia em questões puramente técnicas. Então, ele falou a respeito da legalidade, que seria contra a Constituição, e falou também de perdas para o erário. O que o senhor acha dessas duas justificativas? Eu acho que é uma falácia do deputado. Ele sabe sim que a decisão da Receita Federal está amparada na Constituição, pela Constituição, é absolutamente constitucional, pelo simples motivo de que a Constituição define quais são as atribuições de um ministro de Estado. E esse ministro de Estado, que é o ministro da Previdência, exatamente porque o direito tributário não se pauta pelos princípios do direito civil, interpretou a lei que define o contribuinte, que o contribuinte com união estável reconhecida pela Justiça pode
possa incluir o seu parceiro como dependente para fins de dedução. Então, o deputado está ignorando, primeiro, as decisões da Justiça, que reconheceram a união estável. Segundo, ele está esquecendo que o direito tributário não se pauta pelo direito civil. Segundo, ele está esquecendo que a Constituição define quais são as atribuições de um ministro de Estado e que esse ministro pode, sim, emitir regulamentos que vão lá interpretar a lei dessa maneira que está sendo interpretada. Eu acho que esse discurso legalista, a insistência no argumento legalista do deputado, é, na verdade, uma cortina de fumaça para mascarar a homofobia dele. O que está motivando aí é a homofobia, porque se o deputado tivesse de fato interessado, tivesse pautado por princípios nobres, ele iria, muito pelo contrário, ele iria endossar essa decisão da Receita Federal, porque ela amplia o número de deduções para as pessoas físicas. E a gente tem que estimular isso, porque quem mais paga imposto nesse país são pessoas pobres e assalariadas. Se o deputado tivesse pautado por princípios nobres, ele teria entrado com uma ação, por exemplo, contra as benesses tributárias que são concedidas ao mercado financeiro, por exemplo, ao setor privado do mercado financeiro, às grandes empresas. Entretanto, ele escolheu esse grupo, a comunidade LGBT, para incidir contra. E vai dizer que não é homofobia, a não ser que ele não saiba o que é homofobia. E eu preciso dizer para ele que homofobia existe cada vez que uma pessoa é impedida de acessar um direito por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Deputado Ronaldo Fonseca, o senhor apresentou argumentos técnicos, mas o deputado Jean Willis está dizendo que existe aí um fundo de homofobia. Como é que o senhor responde a essa questão? Veja bem, é lamentável que um parlamentar venha para esta casa já com um sentimento de discriminação. Eu estou sendo discriminado porque estou apenas querendo que a Constituição Federal e o Código Civil seja respeitado nessa nação. Ora, quando eu, como um parlamentar, ou qualquer cidadão, contraria o desejo deste grupo, desse segmento LGBT, ele já vem com a pecha de homofóbico. Eu não tenho medo disso, até porque eu não levo susto, não. Homofobia, só porque eu quero que a Constituição Federal seja respeitada? Não, isso não é homofobia. Inclusive, se vocês podem tomar conhecimento da ação, não tem nada de homofóbico, é absolutamente técnico. Outra coisa, quer dizer que a consultoria da casa, da Câmara Federal também é homofóbica, porque eu me baseei no parecer da consultoria aqui, de orçamento e finanças da casa. Então, o profissional também é homofóbico? Toda sustentação é jurídica, absolutamente jurídica. Agora, nós não podemos nessa nação, gente, só porque alguém discorda de um outro grupo, agora é homofóbico, é taxado de discriminatório, de preconceituoso. Não, absolutamente não. Eu entendo o seguinte, os homossexuais devem buscar o seu espaço. Este é um debate bacana, um debate democrático. O deputado Jean é um deputado competente, eu acho que ele tem que realmente buscar o espaço dele. Vamos para o debate. Agora, ele disse que um ministro está respaldado pela Constituição para apresentar parecer. É verdade, mas não longe da Constituição, não distante da Constituição, que é a lei maior. O ministro tem poderes sim, prerrogativas dele, mas tem que estar embasado na Constituição Federal e na lei de responsabilidade fiscal. Não pode absolutamente fazer renúncia de receita sem apresentar estimativa de impacto orçamentário. Deputado, eu gostaria que o deputado Jean Willis respondesse aos argumentos técnicos que o senhor está colocando, principalmente em relação ao fato de, o senhor argumenta que isso retira, essa decisão do Ministério da Fazenda, retira o poder de legislar do Congresso. Deputado Jean Willis, o que o senhor diz sobre isso? Eu insisto que o deputado Ronaldo Fonseca está, como a gente costuma dizer, jogando para a plateia, né? Ele está sendo populista nos argumentos dele. Ele sabe que a ação não é inconstitucional, está amparada na legalidade. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está convicta da legalidade dessa ação, da constitucionalidade dela, ele sabe disso, ele pode usar quaisquer argumentos que ele queira para mascarar o fato de que ele está agindo motivado sim pela homofobia, pela tentativa de impedir que um segmento da sociedade acesse um direito. O deputado poderia estar preocupado, por exemplo, em prestar contas à sociedade sobre a imunidade fiscal, imunidade tributária que as igrejas têm, por exemplo. Ela tem imunidade tributária reconhecida pela Constituição, mas não presta contas à sociedade. Por exemplo, isso tem um impacto embora seja constitucional, tem um impacto na receita. A sociedade precisa dessa resposta, por exemplo. Isso também poderia estar na pauta do deputado. Entretanto, o que eu acho mais lamentável é você não assumir que você está motivado por isso, né? Ele poderia dizer claramente, nós estamos recorrendo a argumentos legalistas
porque, na verdade, nós queremos impedir, nós queremos violar os direitos humanos de um segmento da sociedade. Um segmento que tem todos os deveres civis, porque os homossexuais nesse país têm todos os deveres civis, mas não têm todos os direitos civis. E aí, quando um órgão federal decide estender a cidadania um pouco mais aos casais que têm união civil reconhecida pela justiça, aparece um deputado, 2 deputados, se dizendo falar em nome de uma bancada, que é a bancada evangélica, para obstruir esse acesso ao direito. E aí uma pessoa dessa vai dizer que está agindo em nome da legalidade. A Constituição diz que ninguém pode ser discriminado perante a lei, seja por orientação sexual, por etnia, por classe social. Quem está ferindo os princípios constitucionais e a dignidade da pessoa humana é o deputado, quando quer impedir que um segmento seja beneficiado. Infelizmente, deputado, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu vou dar 30 segundos para cada um de vocês concluírem o raciocínio, começando pelo deputado Ronaldo Fonseca. Eu queria só lembrar o deputado Jean que as igrejas evangélicas, igrejas católicas e sindicatos, por exemplo, nessa nação, eles prestam conta sim e estão respaldados pela Constituição Federal do nosso país. Outra coisa, vocês viram que não houve uma palavra do deputado, a questão técnica. Absolutamente não houve. Eu queria que ele lesse o artigo 150 da Constituição. O artigo 150 da Constituição vai deixar bem claro que benefício, concessão de benefício tributário tem que ser especificamente por lei. Lei específica é o que diz a Constituição no artigo 150. Bom, o Congresso Nacional não pode se abdicar de legislar para essa nação. Nós não podemos permitir que outros órgãos venham legislar no nosso lugar. E a Constituição Federal é a base de todas as leis, ela tem que ser obedecida. Agora, querer que a Constituição Federal seja obedecida é ser homofóbico, então eu devo ser. Agora vou dar 30 segundos ao deputado Jean Willis para as considerações finais. Deputado. Bom, ele sabe o que eu falei, sim, tecnicamente. Ele sabe muito bem que eu disse que a Constituição define quais são as atribuições do ministro de Estado. E o ministro de Estado, dentro dessas atribuições, interpretou a lei que diz respeito ao direito tributário, que o contribuinte, o companheiro desse contribuinte, pode ser incluído para fins de dedução, não importando que esse contribuinte seja homossexual ou heterossexual. Aí está presente a questão técnica da legalidade. O deputado está insistindo nisso porque ele sabe que ele não tem sustentação e que essa ação não vai para lugar nenhum. Porque tanto a Procuradoria, quanto a Receita, quanto nós, da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, estamos convictos da constitucionalidade dessa ação da Receita Federal. Então, deputado, o debate é bacana sim. Eu sou um defensor dos direitos humanos, amplo e irrestrito. Acho que todas as pessoas nessa sociedade brasileira democrática, nesse Estado laico, merecem ser tratadas de maneira igual e sem discriminação. Essa é a minha bandeira aqui. Bom, esse é um assunto bastante polêmico e que nós vamos, com certeza, continuar acompanhando aqui no Câmara Hoje. Eu gostaria de agradecer a presença dos deputados, deputado Ronaldo Fonseca e deputado Jean Willis. Muito obrigada pela participação, uma boa noite para os